Domingo passado falamos sobre comunhão e hoje vamos falar sobre amor, que está entrelaçado com a comunhão. Gostaria que vocês me acompanhassem na leitura de Lucas capítulo 10, vamos ler do verso 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja que impacta a cidade de Campo Grande, nós precisamos conhecer o que é o amor. Nós precisamos conhecer que amor é esse, que salva as vidas, que transforma as pessoas, que transformou a minha e a sua vida. Eu gostaria de citar aqui 8 formas do amor e gostaria que vocês me acompanhassem. A primeira forma é: o amor é superior ao conhecimento. Conhecimento sem amor gera soberba, não é? Tem um provérbio que diz isso. Então, de que serve que eu tenha conhecimento se eu não tenho amor? Não serve para nada. O amor é superior aos dons espirituais. Paulo disse que ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor, não serve. Então, a gente vê que o amor é um fator importante na vida do cristão. O amor é mais importante do que as nossas doações, do que as nossas ofertas. De nada serve que a gente doe o nosso dinheiro, do que a gente doe o nosso tempo, todos os bens que nós temos, mas sem amor, se isso não for feito com amor, é em vão. O amor é mais importante do que as grandes virtudes na fé, as grandes virtudes da vida cristã. A fé, a esperança e o amor. Paulo disse que maior do que esses 3 é o amor. Quando nós formos para o céu e tivermos a salvação, não é mais necessário ter fé. Estaremos com Deus, Pai, do nosso lado. Não precisamos mais de esperança. O tempo de espera já vai ter terminado. Estaremos com Deus ao nosso lado. Mas o amor, esse vai permanecer. Então, o amor é superior à fé, à esperança e às grandes virtudes da fé cristã. O amor é a prova e a evidência de uma nova vida. Lá em 1 João 3,14 diz: Aquele que ama o seu irmão passou da morte para a vida. Então a prova é uma evidência de que nós nascemos de novo, de que nós somos uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, você precisa demonstrar o amor pelos irmãos.
O nosso amor é a prova do nosso amor por Deus também. A gente pode declarar a Deus todos os dias que nós os amamos. Nós podemos dizer a Deus todos os dias que não vivemos sem Ele, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa fortaleza. Mas se eu não amo ao próximo, eu não amo a Deus. E o amor é o maior de todos os mandamentos. O amor a Deus, ele é o cumprimento da lei. Se você lembra, os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Os primeiros 4 e os 6 últimos. Então, os primeiros 4 mandamentos vão dizer a respeito sobre Deus. E depois ao próximo. Então, se a gente cumpre o amor ao próximo, consequentemente, cumprimos o amor a Deus. E, por consequência, nós cumprimos toda a lei. Se nós amamos o nosso próximo, nós amamos a Deus, nós cumprimos todos os 10 mandamentos, cumprimos a lei. E é isso que Paulo diz, né? Quem ama o próximo, cumpre a lei. Então, veja, o amor é de extrema importância. O amor é essencial para a vida da igreja. E a igreja de Campo Grande precisa continuar amando as pessoas, amando o próximo. E você pode estar se perguntando nesse momento, igual o samaritano, né? Igual o perito na lei perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Às vezes eu me pergunto isso, quem é o meu próximo? E às vezes eu acho que o meu próximo é o Pedro, às vezes eu acho que o meu próximo é o Augusto. Mas é fácil amar o nosso irmão, né? É fácil amar quem está próximo da gente, é fácil amar a nossa família. Difícil é amar aquelas pessoas que são difíceis de amar. Difícil é amar pessoas que nós não conhecemos. Difícil é amar pessoas que estão passando por dificuldades. E aí é que nós precisamos demonstrar o amor verdadeiro, o amor ao próximo. E é por isso que eu gostaria de ilustrar esse amor com a história do bom samaritano. Porque ele é um exemplo vivo de que nós devemos amar acima de todas as circunstâncias. Que nós devemos amar as pessoas independente do que elas são. Eu tenho um irmão, eu sou o Breno, o meu irmão se chama Bruno. Vocês podem ver que minha mãe é uma pessoa muito criativa, né? Com os nomes dos filhos. E eu amo o meu irmão Bruno. Mas eu amo cada vez mais Bruno porque eu sei que os meus pais também amam ele. Eu sei que o meu pai e minha mãe amam muito o meu irmão. E pegando essa analogia, nós devemos amar os nossos irmãos porque Deus os amou também. Sempre nós encontramos pessoas difíceis de amar. Sempre encontramos pessoas que às vezes se negam a ser amadas por outras. Mas nós precisamos amá-las também. Porque nós temos o mesmo Pai. Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por mim, mas também morreu por ela. Jesus deu a vida por ela, o seu único filho, Deus deu em favor dela. Por que eu não vou amá-la, né? Se Deus me amou, eu também preciso amar o meu irmão. Até mesmo aqueles que nós temos dificuldades de amar. É muito fácil amar irmãos que estão em nosso convívio, irmãos que às vezes têm os mesmos gostos que nós. Nós precisamos amar a todos. Amar o nosso próximo. E eu gostaria também de tocar no assunto de que o amor, ele vai demonstrar a nossa maturidade cristã. O amor é a prova de que somos maduros espiritualmente. Não adianta a gente estudar a Bíblia, não adianta a gente fazer ser cris, não adianta a gente estudar grego com o Zé Luiz. Disso de nada serve se nós não temos amor. Quer saber o quão maduro você é espiritualmente? Meça pela régua do amor. Ela vai dizer o quão maduro você é espiritualmente. Então lembrem-se disso. O conhecimento, as coisas que eu faço, isso não mede quanto tempo eu sou de batizado, isso não mede a minha maturidade cristã. O que mede o quão maduro eu sou espiritualmente é o meu amor. O meu amor por você, pelo que está na rua, pelo que está na minha família, o amor ao próximo.
É esse amor que vai dizer o quão maduro nós somos na caminhada cristã. Voltando agora para o texto da parábola do bom samaritano, eu gostaria de olhar com vocês um pouco dos personagens dessa história. Jesus está contando essa parábola para ilustrar aquele perito na lei que perguntou, né? Ele começa no verso 25, para pôr Jesus à prova. Então a gente já vê a intenção do coração desse homem, que não era das melhores. Esse homem queria colocar Jesus à prova, saber se ele era realmente o Filho de Deus, e ele vai lançar essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele já começa com a pergunta errada, né? Certa vez um filósofo disse: faça a pergunta certa e você terá a resposta certa. No caso de Jesus, mesmo com a pergunta errada, Jesus dava a resposta certa. Ninguém faz nada para herdar a vida eterna. Nós não merecemos a vida eterna. Foi Jesus quem fez alguma coisa para que nós tenhamos a vida eterna. Então, a resposta para esse homem seria: nada. Você não pode fazer nada para herdar a vida eterna. Eu posso fazer alguma coisa por você. Mas Jesus não respondeu dessa forma. Jesus conta a história do bom samaritano e ensina uma lição para esse homem. E aí Jesus pergunta: o que você precisa para fazer, para herdar a vida eterna? O que é que está escrito na lei? Ele era um perito na lei, então Jesus vai apelar para o que ele já conhecia. E aí, perito, o que é que a lei diz que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Como você a lê? E ele diz: eu preciso amar o Senhor, o seu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu entendimento, e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Jesus disse: você está certo. Talvez o perito na lei ficou um pouco confuso, né? Porque tinham vários mandamentos na lei, e Jesus disse, ele citou 2, e Jesus disse: se você cumprir esses 2, você vai herdar a vida eterna. E foi o que a gente já comentou. Toda a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo. Se nós amamos o nosso próximo, automaticamente nós amamos a Deus. Cumprimos a lei. E aí, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí vem a grande pergunta. E o amor começa aqui, irmãos. O amor começa no amor ao próximo. E aí Jesus vai contar essa parábola e eu gostaria de ver com vocês alguns personagens. O primeiro personagem são os ladrões, né? Os ladrões vão saquear o homem, vão feri-lo e vão deixar lá. O segundo, né, são 2, o sacerdote e o levita, que viram aquele homem ferido e foram para o outro lado da calçada e passaram reto, né? Fingiram que não viram nada. E o terceiro personagem é o homem samaritano. O homem samaritano tinha uma briga racial aqui com esse homem que estava ferido. O homem samaritano era tratado de uma forma muito ruim, aliviando aqui os termos. O samaritano era tratado de forma muito injusta e muito cruel em relação aos judeus que viviam em Israel. Então ele era tratado como uma pessoa que não tinha a descendência de Davi, era conhecido como pessoas que não eram judeus. Então, a pessoa mais improvável que poderia ajudar aquele homem foi a que ajudou. Então, voltando aos personagens, o ladrão tem o seguinte pensamento: o que é meu, mas o que é seu é meu também. Né? O ladrão pensa assim: o que é meu, mas o que é seu pode ser meu. O sacerdote e o levita pensam da seguinte forma: o que é meu e o que é seu é seu. Cada um por si e Deus por todos. E o samaritano nos ensina outra forma de enxergar as coisas. O que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Essa é a lição que o samaritano nos ensina. O que é meu também pode ser seu. Então, o samaritano não só cuidou daquele homem, mas no final do texto nós vimos que ele disse: qualquer gasto que você tiver com esse homem, eu vou pagar.
Ele deu o que era dele em favor de um homem que ele não conhecia, em favor de um homem que o criticou a vida inteira. Os judeus não se davam e ainda não se dão bem com os samaritanos. E aí o inimigo do judeu foi quem cuidou dele, e os seus irmãos na fé, os sacerdotes e levitas, foram embora. Então veja, que lição de amor ao próximo. O samaritano resume tudo em amar, em doar, em se importar com o outro. E é isso a igreja que Campo Grande quer ser. Eu acredito nisso. É a igreja que eu quero ser, e eu tenho a convicção de que é a igreja que você também quer fazer parte. Uma igreja que ama, uma igreja que se doa, que ama o próximo, que se importa com o próximo. Seja de Campo Grande, seja de João Pessoa, seja da Venezuela, seja de qualquer lugar. O nosso próximo está aí. A questão é, qual desses personagens se aproxima mais com nós? Nós somos aquele que olha e passa do outro lado, ou é aquele que olha e faz alguma coisa? Aquele que sabe que pode fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. Não é assim que a gente encontra na Escritura? Se tem algo que a gente pode fazer, está em nossas mãos. Como diz a expressão, temos a faca e o queijo na mão e não fazemos. A Bíblia diz que isso é pecado de nossa parte. Então, o amor ao próximo, irmãos, é a chave de todas as coisas. O amor ao próximo é o que a igreja de Campo Grande precisa investir. Falamos no domingo passado da comunhão, hoje estamos falando do amor e vamos seguir nesse ritmo. O nosso objetivo é amar ao próximo. E eu gostaria de concluir com uma leitura em João, capítulo 13. João, capítulo 13, verso 34 e 35. Palavras do nosso Salvador. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, amando uns aos outros, vocês todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como a cidade de Campo Grande vai enxergar a igreja que se reúne aqui no centro, na 26 de agosto? Quando nós amamos uns aos outros. Quando as pessoas entram aqui e enxergam o amor entre nós, essas pessoas vão ver algo diferente. Essas pessoas vão querer experimentar esse amor. E esse amor, irmãos, deve sobrepassar esse local. Esse amor deve ir até as ruas, deve ir no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde quer que você esteja. Você deve amar o seu próximo. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui hoje, Pai, com saúde, reunidos aqui, Pai, como uma só família. Eu te agradeço por cada irmão que está aqui, por cada família que está aqui representada também, por aqueles que não estão, Pai. Eu te rogo que o Senhor abençoe sua saúde física e espiritual. Pai, cuida daqueles irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldades emocionais, por dificuldades também de saúde, Pai. A igreja tem sofrido muito com essas doenças que aparecem cada dia uma nova, mas confiamos no Teu poder, confiamos no Teu cuidado e confiamos, Pai, principalmente no Teu amor. O Teu amor nos constrange. O Senhor deu o único Filho que tinha em favor de todos nós, em favor da humanidade. E nós queremos, Pai, compartilhar um pouco desse amor, entendê-lo e colocar em prática em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana, Pai, abençoada, para que nós possamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E assim, Pai, estaremos amando ao Senhor. E queremos continuar te amando até a eternidade. Nós te agradecemos, te oramos e pedimos todas essas coisas, Pai, conforme a Tua vontade e em nome do nosso Salvador Jesus Cristo,
que vive e reina para sempre. Amém.